Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives double aqui, eu com o Cotó, né, que eu tô visitando ele, a galera que acompanha as lives sabe. Hoje estou de óculos aqui para ficar mais chique, além da touca, vai botando... Cadê aquela caneca top? Vai pegar, e eu vou falando. A live de hoje vai ser muito especial, porque é o seguinte, o Cotó tem uma coleção sinistra do Conan, o Bárbaro. E nessa eu fui relendo esses Conan tudo, e são fabulosas, é sensacional isso aqui. E as histórias do Conan são... Ó, vamos botar aqui uma caneca, né, digna de Conan no Bárbaro pra gente. Sacou? Essa caneca é muito show, velho. E aí é o seguinte, nas aventuras do Conan, eles têm toda uma estrutura, desafios, plot twist que rola as coisas, que é sensacional. É muito, muito bom. Eu fiquei de cara como eu esqueci o quanto essas aventuras tinham traços e características diferentes que, sabe, que deixa muito mais interessante o jogo. Então é por isso que hoje a gente vai fazer um foco nisso, de como é que a gente vai pegar várias dessas histórias, contar um pouco dos detalhes delas e ver quais são as coisas que são usadas nessas histórias, que seriam no nosso cenário de RPG uma ideia assim, nova, algo que vai nos ajudar a fazer histórias muito melhores e personagens muito mais bacanas também, muito mais interessantes. Tá legal. O Robert é um belo escritor, contador do Elefante sensacional. Pô, galera, a gente tá vendo que a gente tá cheio de gente que conhece Conan na funda aqui, né? Então... Vai ser fera o diálogo, porque o Cotó também conhece muito bem, então a gente vai ver como é que são os detalhes. Tá legal, galera. Eu vou começar com a minha primeira, assim, surpresa quando eu tava lendo uma das histórias do Conan aqui. Tem uma história do Conan, uma das primeiras dela, antes da gente ir pra da Torre do Elefante, onde ele se pega aquela lá que ele se perde nos tumbas lá dos Ned, e aí ele acerta na escuridão uma parada. Pois é, numa dessas histórias... O Conan se perde numa cidade louquíssima, sacou? Uma cidade que ele é junto com a Valérias, né? Ele tá com a Valérias, que é uma pirata. E nisso, ele avista uma cidadela, galera, que não tem nenhuma entrada, é só um grande bloco maciço, assim, para além de uma selva. Quando ele tá nessa selva, eles descobrem o que seria um dragão, que na verdade é um estegossauro. E aí o Conan tem que vencer esse estegossauro, ele não consegue matar o estegossauro na bolacha, tem que usar a cabeça. Isso é um desafio 100% RPG old school, galera. Que é essa coisa de você ter um monstro muito mais forte que você, que com certeza não tem o seu CR, né, o seu nível de habilidade, não tem equilíbrio nenhum. E o jogador, no caso o Conan e a Valéria, tem que pensar como fazer. E aí no que eles exploram a ilha, eles descobrem que tem umas maçãs envenenadas, que são venenosas. E nisso, Conan, quando acha outros objetos, pega aí a cena da lança. Ele pensa, cara, ó, essa cena é maravilhosa, bicho. Bota essa aí, vai lá. Essa daqui olha isso aqui, galera. É sensacional, meu. Sensacional. E aí ele vai, acerta esse estegossauro aqui, entendeu? Com a lança, e percebe que o veneno começa lentamente, porque a criatura é muito maior, a ter um efeito. Então, isso é um exemplo clássico de como a gente funciona um desafio de um RPG tradicional. Você não vai colocar coisa equilibrada. Você vai colocar uma situação, mas você vai colocar os elementos dessa charada que essa situação é lá na ilha, no campo de combate, no castelo, no que quer que seja. E os seus jogadores vão ter que descobrir esses elementos, entendeu? Como é que... será que é uma fruta aqui? Será que são cipó daqui? Eles vão ter que ser criativos com esses elementos. Então, isso é um exemplo perfeito dessa parada. Uma outra coisa que eu achei muito fera, e isso é uma coisa que é uma aula assim de como a gente descreve o jogo e os perigos. É que tem um momento que quando tá na escuridão, mostra aí contra você. Quando tá tipo... mostra aqui um pouquinho, depois mostra no outro ali. Ele tá navegando numa escuridão no túnel aqui, desesperado, tentando fugir, sacou? E aí, ele do nada, sente alguma coisa chegando, e ele vai dar um ataque, uma espadadona, ele só sente que acertou algo, cortou. E na sequência, ele percebe que o que quer que seja não está mais próximo a ele, e vai embora. E aí, se fosse esses filmes normal de hoje em dia... Não, de hoje em dia não, vamos dizer assim, tem filme ruim e velho também. Se fosse um filme que não foi bem construído, o que acontece? Os caras vão e depois botam o monstro aparecendo, que coisa chata. No caso do Conan, não. Quando ele desce num túnel lá, depois de enfrentar muitos outros perigos, ele encontra só um corpo de uma criatura. E ele chega à conclusão, caraca, essa era a criatura que eu acertei naquela hora. E ela estava só se arrastando, fazendo barulhos, e chegaram a tornar outras situações interessantes e depois pereceu. Então é uma coisa que surpreendeu o próprio jogador, ele teve um sucesso sem querer. E isso pode rolar quando o nosso jogador tem muita sorte, por exemplo. A gente tem direito como mestre a
colocar essa sorte pra fazer acontecer algo. Mas quando eu falei, outra coisa que é interessante dessa cena específica é como todo mundo tinha medo dessa criatura, né? Que era meio que uma coisa fantasiosa, ninguém sabia ao certo como ela era, ninguém nunca sobreviveu. E no final foi uma espadada só. Como você pode colocar esse elemento dentro da aventura só com assim, nossa, meu Deus, será que a gente vai conseguir? No final, não é tudo aquilo que os personagens esperavam, né? Pois é. Bom, pra galera que chegou na live só agora, ok? E Henrique, já vou te falando, cara, não estresse, a live acabou de começar, cara, tu não perdeu nada. Primeiro, vai ficar gravado, eu vou botar a live depois no canal de sempre, né, que é o clássico para vídeo longo, vai ficar lá. E vai estar também alguns recortes, eu vou botar depois. Mas a versão longa vai estar tranquilamente para ver assim que a gente terminar. E a live acabou de começar, então a live, o tema de hoje é usando histórias do Conan para exemplificar coisas bacanas de fazer, seja num RPG clássico, seja construindo histórias, seja construindo até sistemas, de certa maneira. Sim. Também, quando a gente vê, por exemplo... Tem sistema do Conan, tem vários, né? Tem vários, Então, um outro exemplo também do Conan sinistro, assim, de como contar uma história. Isso é uma coisa boa como mestre de você tentar fazer também. Tem uma história do Conan onde eles contam a história inteira do ponto de vista só dos vilões. Na primeira parte toda, que é aquela que ele enfrenta quando ele é rei da Aquilônia já. Sim, sim. E aí o Conan a história tem a ver com uma galera que traiu ele, e essa galera tá no medão de enfrentar o Conan, olha que louco. E a história não mostra o que o Conan tá fazendo. Ela só mostra o pessoal discutindo o que eles ouviram falar sobre o que tá rolando, que o Conan tá fazendo. Então, esse tipo de descrição, o seu oponente, que no caso, por exemplo, os jogadores poderiam ser esses vilões, e você nunca conta o que o vilão tá fazendo direto. Você sempre conta através só de relatos. A galera ouviu falar que numa região tal o cara se movimentou. Ouviu falar. Aí eles fazem alguma coisa e sempre ouve falar. Sempre fica aquela coisa do rumor. Será que é verdade? Será que não é? Vamos tentar ir contra isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Caraca, sensacional. Outra coisa interessante nessa parte aí, já nessa fase do rei Conan, é como, principalmente jogos mais antigos, né? Tinha aquela questão de você ter um domínio e vai ter o seu... virar rei mesmo, né? É como os desafios mudam, né? Dependendo do nível. Que antes é você enfrentar só um orc, aí vai indo pro ogro, gigante, né? Um brinde da caneca gloriosa, é isso aí. E no final os desafios são administrar um reino, né? Ele sempre com essa desconfiança da traição, né? E aí, quem eu confio? Como isso daí também é um desafio, inclusive, para personagens de nível altíssimos, né? Nível épico. Pois é. Muitas vezes piores, né? Um desafio mais perigoso. E o interessante é que eles trazem de vez em quando certos desafios clássicos do Conan, né? Porque, por exemplo, no caso do Conan, ele tem as aventuras, às vezes, tem uma estrutura muito... Aliás, eu posso até contar isso pra vocês em termos de gênero de RPG. Quando a gente tá jogando RPG de fantasia, que se chama de Sword and Sorcery, né? Fantasia, espada e magia. A galera da live de ontem sabe que eu comentei que não. Um cenário low magic, né, de magia baixa, os magos são um perigo. Uma coisa que a galera tem medo. E nas histórias do Conan, praticamente sempre quem usa magia é do mal. Praticamente sempre os caras querem fazer alguma coisa que é do contra, querem fazer um negócio terrível. São pessoas assim que não dá pra confiar, que mexem com coisas que ninguém conhece, que são confiantes demais. E outro elemento interessante é que às vezes quando aparece um tipo de magia que possa ser boa, ou que detém esses caras, essa magia é a magia dos... Opa, valeu. É a magia dos sacerdotes, que servem aos deuses, no caso Mitra, Ishtar e tal, né? E aí uma coisa muito doida que rola, e isso, pra quem conhece Dungeons and Dragons antigo, né, original, AD&D, vai lembrar do Barbário, é que o Conan, ele tem muito problema de diferenciar entre a magia até dos sacerdotes e dos magos, até ele ficar mais velho. E aí ele começa só a respeitar a magia clerical, né, dos sacerdotes, dos deuses, e continuar a odiar dos magos sempre. Mas aí, conta pra gente aí, quando é que você acha que rola esse elemento aí do bárbaro que tem o ódio da magia? Na verdade é muito mais voltado ao quanto que ele começa a aceitar a sociedade, começar a se integrar nas sociedades civilizadas, né? Não é só da questão da magia, tem outros fatores também. Dele entender que tem casta social, todas... Caraca, tem esses elementos também, Então, eu acho que é mais nesse... Quanto tempo... A questão é quanto tempo ele consegue se adaptar, né? E vai perdendo também aquela questão de
de ser cético a magia também, né? Pronto, e isso traz faz mais uma dica pra galera. Isso traz a parte do RP de quem vai jogar de barbárie. Se você vai jogar de bárbaro, uma coisa que aparece muito no Conan sempre também é o medo. O medo como uma coisa que ele sente. Ele sente medo porque ele não conhece. E, por exemplo, muita gente quando joga de bárbaro, joga com aquela coisa meio louca, né? De ser suicida, impetuoso e tal. E o Conan realmente é muito corajoso, sempre vai e luta. Ele consegue vencer o seu medo, mas várias vezes ele foge também, porque ele percebe, caraca, não vai rolar, eu não compreendo esse perigo aqui. E aquilo que eu não compreendo, eu ainda não consigo vencer. E como ele é um bárbaro inteligente, como a galera falou, ele sempre prefere recuar primeiro, até ele estar numa situação onde ele pelo menos domine a região, ou ele domine o nível de perigo. Ele sempre procura aquilo que ele, agora eu entendi, agora eu vou enfrentar. Isso é um elemento muito fera também das aventuras clássicas. Eles, nesse caso específico, assim, contra um mago específico ou contra um monstro específico, eles utilizam uma artimanha no gibi para mostrar quando ele deixa de ter medo. Ele é uma frase clássica dele: se sangra, pode morrer. Ele dá a espadada, ele, beleza, não é uma criatura totalmente sobrenatural, entendeu? E ali é exatamente esse momento que ele para de ter medo, né? Fica muito visual. Isso, muito visual. É quando ele vê o sangue, ele, ok, dá pra eu vencer isso aí. Uhum. A galera tá perguntando ali do Game of Thrones, do RPG. Cara, o Game of Thrones RPG, ele tem um elemento que eu acho muito fera. E que, no caso, dá pra bater com a nossa história do Conan aqui um pouco. Porque é o seguinte, lá cada jogador tem o que seria o pontos do destino, assim. E você, como jogador, pode usar esses pontos do destino em momentos específicos para mudar o jogo. Você meio que vira mestre por um pequeno período de tempo, sacou? E isso é uma coisa que eu acho muito bacana para diferenciar aqueles RPGs mais tradicionais, saca? E quando eu penso no Conan, para ligar com a live de hoje, né? Em várias das aventuras dele, ele faz esse momento onde ele quebra a narrativa, assim. Os caras acham que o plano vai ser de um jeito X, né? O cara, o vilãozão já planejou que vai voltar do passado e viu o futuro e vai fazer. E aí, subitamente, o Conan vai e meio que não aceita essa situação. Ele simplesmente não aceita e meio que indo fora da cabeça ali faz uma coisa diferente. E acontece muito isso também, é uma coisa que o mestre pode colocar e é uma coisa refletida nos jogadores, o destino simplesmente ajuda. Às vezes com umas coincidências super bobas, tipo vai rolar uma batalha e o cara que tava nervoso tropeça numa parada lá e isso muda completamente. Deus Ex Machina, né? Às vezes é Deus Ex Machina, às vezes é uma parada assim que não era nem necessário. Tipo aquele duelo tem uma hora que ele apoia dois caras lá, que ele sabe que os caras vão querer brigar um com o outro. E aí os caras se declaram por um duelo e a gente não sabe quem é que realmente seria o melhor deles. Só que um dos caras tropeça, tipo uma das rochas quebra lá e o cara tem uma queda e desmaia. E nisso já começa uma quebra, pega pra capar entre todo mundo e a história vai rolando. E você pensa, caraca, eu nem vi os caras se enfrentar. E fica meio não claro quem deles seria realmente o melhor. Outro fator interessante que o Júlio estava falando que são aqui os magos, ou os reis, né? O vilão tem um mega plano e uma pessoa só consegue estragar tudo isso, né? Isso é uma coisa que é muito utilizada, principalmente em literatura. Você pode pegar o Senhor dos Anéis mesmo, questão do Hobbit, que ele vai lá e consegue, né? Estragar o plano do Sauron ou do Smaug, né? A gente pode ver também muito isso no Fundação do Asimov, que é aquela questão da psicohistória, o cara consegue prever tudo e começa a dar problema quando uma aberração da natureza quebra todo esse planejamento, né? Planejamento, Isso é bem interessante você colocar. O que uma pessoa ou um grupo de aventureiros consegue modificar num grande plano, assim, no macro. E isso aí tem a ver com o colega comentou aqui, o Mr. Ben, falou, o Conan tem plot armor. E ele tem razão. Tudo quanto é capturado no Conan, os caras passam a faca. Quando é o Conan que é capturado, eles decidem por, sei lá, que motivo eles... Detalhe que eles sempre explicam o motivo. Que é sempre um motivo meio assim... Forçação de barra sinistra, mas explicam. Não matam ele naquele exato momento. Aí ele sempre consegue fugir, ou alguém ajuda ele, etc. E o outro, o crânio dele tem resistência mais 50 porrada para não morrer, né? Numa só. Até crucificado ele já foi relativamente cedo na carreira dele. Duas vezes. Pois é. De qualquer forma... Isso são os nossos jogadores, galera. Vamos admitir. Quando a gente vai mestrar uma campanha, a não ser que você já combinou com os teus jogadores de antes, que vai ser uma campanha estilo tradicional, que é mais violenta, na maioria das campanhas a galera não faz para os jogadores sempre se ferrarem, né? Então o mestre acaba procurando
vez ou outra aquele plot armor pro grupo de jogadores. Isso não tá errado, porque eles são os heróis da história. A gente quer que a história seja desenvolvida com eles também, até um momento em que o perigo não, agora tem que ter um perigo assim, mais real mesmo. Vamos ver no que vai dar. Então a gente pode aprender como utilizar formas de derrotar os nossos jogadores, ou o que acontece quando eles são derrotados, que não seja, todo mundo passou em empaque com vocês, TPK, próximo jogo. Porque às vezes é muito mais interessante quando a galera, semelhante ao Conan, é capturada, é deixada desmaiada, é colocada para ser comida por um outro monstro, aí tem a chance de repente escapar para pegar. Sacou? O Conan várias vezes é tipo semi-derrotado. Sim. E tem que se livrar depois. Isso é muito mas é até para mostrar uma dificuldade, né? Porque se ele ganhasse sempre, né? E até isso vale para os jogadores também. Se os jogadores sempre estão ganhando, perde aquela noção do perigo, né? O Iori, a história é a Espada da Fênix, a história que tu tá comentando, que é a primeira que saiu pela Abril na Espada Selvagem de Conan. Só que o Conan começou no... Não, que é o primeiro conto, o primeiro conto do Robert E. Howard. Isso, exatamente. Agora, vamos pegar aquela cena lá dele com a bermudinha sacana lá. A bermudinha é porque o povo não sabe, o povo quer saber a realidade, a verdade. O povo quer a verdade. Vamos mostrar. Nós temos que decepcionar todo mundo nesse momento, gente. Disclaimer. Preparem-se para fortes emoções, ok? O coração vai doer. É no primeiro. Quem não leu, é no primeiro. Quem não leu, o Robert E. Howard, que é o criador do Conan, talvez não saiba isso, ok? Fiquem preparados. Porque. Eu não lembro. Ou é no final. No final tem os desenhos original do Conan lá. O World Tales. Vai estar nesse ou tá no segundo volume? Eu acho que é no segundo. É no segundo. O Conan, galera, ele não usava tanga originalmente. Ok? Ele não usava tanga. Nas histórias do Robert E. Howard, Conan, na verdade, tem uma roupa um pouco mais chique. Cadê? Cotocho? É no final, né? Não? Não, aqui também não é. Então... Caraca, tá no 3, tem que ser no 3. Mas vou mostrar. O Conan, ele era baseado no pirata. Pronto. E ele usava, esse aqui é um dos primeiros desenhos que fizeram do Conan, antes dele cair na mão dos caras, tipo o lendaríssimo aqui, né? Cadê não? Não, o Barry Smith. Barry Smith, Pega esse aqui, pronto. Pronto, o cara cair na mão do Barry Wilson Smith, que foi quem desenhou o Conan, como a gente conhece, ou as capas do Conan Saga. Do Conan Saga, né, cara? Esse daí, na verdade, é o não sei, o Frank Frazetta, não. É o Frank Frazetta, Não, o Boris Vallejo. É o Boris Vallejo e o Frazetta, que são quem fez tipo, o Conan que a gente conhece. Mas aí agora vem, preparem-se. Olha aqui. Esse aqui, ó, esse cara de bermudinha aqui. É legal. Esse cara com essa bermudinha meio forte, mas magrela, legal. Isso aqui era o Conan nas histórias. Porque o Conan era um pirata meio clássico, né? Então ele usava aquela botinha de pirata e uma bermudinha. E ele era sempre descrito como sendo muito forte, porém esbelto e relativamente grande. No começo das histórias do Conan, os caras desenhavam ele desse estilo esbelto e alto. Aí depois ele foi ficando mais e mais musculoso e troncudão. E aí quando veio o filme do Schwarzenegger... Isso, aí perdeu. Acabou, aí ficou fixo, né? Conan é isso aqui, entendeu? Quem fez, ficou bem claro essa transição é o John Buscema, né? Que começa mais esguio, exatamente porque ele tinha que seguir meio que o padrão do Barry Smith. E aí ele foi crescendo o tamanho do Conan até que, exatamente que o Júlio falou, chegou o filme e aí desandou o negócio. Pois é. Aí vira surreal já. Já ficou parada gigantesca. Mas bora voltar pro tema de usando as histórias do Conan RPG. Então, o Conan, quando eles preparavam as histórias dele, eu acho que o Conan é um exemplo perfeito de como a gente pode criar histórias fazendo uma grande campanha, emoção, só que baseada em cenários. Por quê? Porque, por exemplo, no período que o Conan, ele tem vários períodos dele. Ele tem um período que ele foi pirata, tem um período que ele foi ladrão, líder de uma galera saqueadora e tal. Tem Discord, gostaria de ler minha proposta de história. Vai lá, a gente tem Discord sim. Tem Discord sim. Clica no link do canal, na descrição tem lá o nosso link pro Discord. Aí pode entrar lá. É o pessoal que não tiver no Discord ainda aí. E aí é o seguinte, o que eu tava falando? Se criar cenário. Sim. Então, esses vários períodos seriam como se fosse assim o tema da campanha. Então, você como mestre já sabe, o tema da campanha vai ser que os meus jogadores são saqueadores, mas... E aí, o fera é que
cada história do Conan numa revistinha, ela começava e terminava, em geral, na mesma revista. No máximo durava 2 ou 3 histórias, mas mesmo durante 2 ou 3 revistas, cada período, assim, era como se fosse um cenário que o Conan estava explorando. Então ele chegava num lugar, começava a saquear uma área. Aí tinha vários desafios. Ele, vou saquear essa galera, vou tentar mobilizar mais tropas, porque esse lugar é mais perigoso, ou vou mandar gente para explorar quais são os reinos da região que está patrulhando, para poder... Tem um monte de mini cenário que dava para fazer, que no caso do Conan vira pequenas aventuras dele. E aí, quando essas aventuras vão se rolando, você fala qualquer coisa. Ah, sim, tá. Eu acho interessante isso, e até porque puxa muito dos livros, né? Porque Conan veio da literatura, né? De questão de livro mesmo, do Robert Irving Howard. Ele não fazia assim uma sequência cronológica. Um livro era esse dos Red Nails, né? Que é a Cidadela dos Condenados, e outro lá da Fênix na Espada. Isso. Então são épocas completamente diferentes. Não seguia assim terminou um livro, logo depois saiu o segundo livro, continua não. E isso é o padrão da revista Espada Selvagem de Conan, que não tem uma lógica muito cronológica, né? Já Conan the Barbarian seguia a história dele, desde que ele saiu da Ciméria, né? Então, são 2 formas que você pode interpretar. Um seria mais voltado para o one shot, que seriam vários em épocas separadas. Outra é você seguir cronologicamente falando, né? Mas é bem isso que o Júlio falou. É muito interessante essa questão de várias épocas, vários cenários. É para você pegar o mesmo personagem e colocar em várias situações diferentes. E ele mudando com isso. Então, o Féric, por exemplo, para dar um exemplo da minha campanha que eu estou fazendo agora, de Mistara 6000 BC, né? A galera que está acompanhando o canal sabe que nas lives de quarta-feira, que essa semana vai ser especial, não vai ser na quarta, eu vou avisar vocês depois lá no Discord. A gente tem essa épico que é Mistara em todo o período, lá desde a pré-história da Terra até o futuro. A gente já passamos 2000 anos já. E lá os vários personagens vão passando assim aos pouquinhos, né? Então vamos dizer que você vai mestrar uma campanha num sistema que não seja com level. Ou que seja um sistema com level, mas você tem um grupo que não consegue se encontrar para jogar muito, joga só de vez em quando. Cara, tu pode criar uma campanha fazendo exatamente essa estrutura do Conan. Tu pensa em 3, 4 grandes momentos da sua história, em termos do seu mundo que você está mestrando, e fala para os seus jogadores, galera, bora jogar aqui? Quando vocês terminarem, podem passar o personagem de vocês para level 4 já. Porque a próxima campanha já vai ser num outro período e vocês vão estar com level 4 lá. Então você pode fazer com que você e seus jogadores curtam personagens em vários níveis de poder, sem ter que se estressar com o negócio de level e ficar jogando muito para passar lá. Especialmente se vocês não têm tempo para jogar muito. E mesmo assim ver várias coisas diferentes. Que na hora que uma coisa que faz muita campanha ficar chata, a galera desanimar, é que às vezes o pessoal simplesmente quer alguma coisa mais nova. E às vezes não precisa ser um personagem novo. Às vezes é o suficiente quando a campanha dá, por exemplo, esse time jump aí, dá uma pulada e subitamente mudou o mundo. A cidade que eles moravam 5 anos depois, o que aconteceu nesses 5 anos? O que rolou tudo lá? Porque o que foi encontrado? Que novos heróis, que novos vilões apareceram? E aí os jogadores já se sentem como se fosse tudo mais fresquinho, novinho, sacou? E a aventura fica muito mais bacana. Então, isso é mais uma parada que dá pra pegar do nosso maravilhoso Conan, né? E uma coisa que no Conan rola muito é essa coisa de sequestrar a gente seminua, né? Todo mundo tá pelado no Conan. Alguém comentou até. Pois é. Sempre tem. Então, botem um sequestro de gente pelada, homem, mulher, tanto faz, que a história vai ficar mais animada lá. Outra parada que eu acho interessante, essa questão de ter um espaço temporal. Você pode fazer gerações diferentes de personagem. É com filho, é com neto. E aí você puxa algumas características daquele outro personagem que o jogador gostou e adiciona outras, né? Que o jogador quer. Eu não quero mais ser fighter, eu quero ser um tipo. Beleza. Puxa algumas coisas daquele personagem que ele gostou, que era fighter, mas que ele não quer mais jogar, e coloca nesse novo também. Você pode dar esse lapso temporal e não precisa necessariamente ser o mesmo personagem. É o mesmo cenário. Muito fera. Rapaziada, vocês estão vendo, né? É muita coisa. E agora vem um outro aspecto que eu achei fera no Conan também. O Conan tem alguns temas que sempre se repetem, ok? Aí você Mulher sequestrada. Mulher sequestrada é um deles. Outro tema é que rola muita traição. Tem sempre muita gente se traindo o tempo inteiro. Tá legal? Se você Mago é ruim. Mago é ruim. Essas da traição, se você vai mestrar um cenário Dark Fantasy, sacou? Tipo, baseado, por exemplo, no Dark Souls, ou se fosse bem clássico, né? Greyhawk, por exemplo, que eu falei já, né? Greyhawk tá aparecendo mais e mais nas nossas lives ultimamente. O Dark Sun.
são cenários que é pra ter trairagem. O do Game of Thrones também. Tem que ter trairagem o tempo inteiro, não dá pra confiar em ninguém. Inclusive, comentário de Birthright em referência ao Game of Thrones é uma ótima dica, cara. Ótima dica, usar Birthright pra... Não, alguém comentou, eu não É verdade. Mas foi genial essa dica. E nessa das traições, é muito interessante porque no Conan, várias vezes, ele tem que se aliar aos traidores. Às vezes até sair bem entre que os caras são traidores. E isso é uma coisa que muitas vezes jogador de RPG não arrisca. Quando a gente coloca que alguém é traidor, descobre, opa, boa noite pro pessoal chegando aí, a galera já passa a faca. É legal se você mostra... No Conan ele sempre pensa como eu posso usar esses caras, será que tem... O que vale a pena ou não vale a pena aqui? É legal a gente tentar fazer esse tipo de coisa, deixá-las bem claras, bem óbvias para os nossos jogadores. Esse cara é perigoso, porém... A utilidade dele potencial como NPC, se ele estiver vivo, meio que junto ali, talvez seja mais benéfica do que as desvantagens, para deixar os nossos jogadores arriscarem esses momentos. Então, isso são oportunidades maravilhosas de criar vilões mais interessantes, que ficam com o grupo um tempo, depois fogem e por aí vai.